Olá, gente. Boa noite a todo mundo, ou bom dia, boa tarde para todos os que vierem assistir esse vídeo em qualquer outro momento. Nosso objetivo nesse vídeo é trazer uma meditação correspondente ao horário do culto da Igreja Presbiteriana de Indeporã. Mas o vídeo fica gravado e muitos podem ver depois. Então, eu desejo que todos sejam abençoados e edificados com a palavra de Deus, a qual nós vamos ler e explanar agora. Eu vou ler para a nossa meditação na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 10. E diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Nosso Deus, damos graças pela Tua palavra, a qual podemos ler, pela qual podemos conhecer a Tua vontade, a doutrina sã, verdadeira, podemos encontrar o caminho da salvação, a descrição do Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que o Senhor propôs de trazer vida até nós por este livro santo, pela Escritura Sagrada. Nós rogamos que o Senhor nos ajude e o Senhor nos abençoe a alcançarmos, Pai, esta vida, esta edificação, a graça espiritual do Senhor que nos vem através das Escrituras. E pedimos que o Senhor ajude o teu servo na meditação desta palavra e abençoe cada vida, Senhor, cada alma que tenha a oportunidade de ouvir esta mensagem gravada. Seja a tua graça conosco, a tua benignidade sobre nós e sobre todo o teu povo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa aquelas coisas que nós tenhamos feito por palavras, por pensamentos, por atos, e com elas ofendemos a tua santidade e quebramos os teus mandamentos. Nós pedimos que, por misericórdia, nos auxilie e nos dê a força que nós precisamos, seja física, seja emocional e muito mais a força espiritual, para que possamos, ó Deus, estar atuando como legítimos servos do Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há muitas coisas importantes, como calha de ser em toda a palavra de Deus, tem muitas coisas importantes, mas quando nós desejamos trazer uma mensagem, nós precisamos selecionar, escolher algumas coisas e trabalhar dentro destas coisas. Eu estive pensando aqui, querendo trazer para os irmãos os aspectos de crescimento espiritual e a importância do ser modelo uns para os outros na palavra com respeito à palavra de Deus na igreja. Então, esta mensagem fala de perto, contempla os neófitos, os novos na fé, mas também contempla os mais experientes, os veteranos na fé. Por que eu posso dizer isso? Porque quando nós entramos
para a igreja, quando nós dizemos que nos convertemos, nós fazemos isso acontece conosco por uma simples razão, porque nós recebemos a palavra. E Paulo diz isso aqui. No verso 6, na segunda parte do verso 6, ele fala que os tessalonicenses, tendo recebido a palavra, eles receberam a palavra. E que palavra é essa? Aquilo que Paulo, passando na sua segunda viagem missionária, chegou a Tessalônica, a região da Macedônia, uma região mais ou menos ao norte de onde é a Grécia hoje, também Macedônia também de fala grega, e a nacionalidade do Alexandre o Grande, ele era macedônio, de cultura grega, fala grega, mas macedônio. Então ele chegou até Tessalônica e ele pregou a palavra do Evangelho. Ele ficou poucos dias, parece que menos que um mês. E ali ele pregou a palavra, as pessoas creram, aceitaram como verdade aquilo que ele falava, aquilo que ele explicava, aquilo que ele proclamava. Né? Proclamar é falar de público para quantos possam e queiram ouvir. Então ele fez isso. E essas pessoas creram. E ingressaram na vida cristã. Mas o fato determinante para isso é o que ele diz. Tendo recebido a palavra, os tessalônicos, os tessalonicenses, receberam a palavra. Que palavra? Que era aquilo que Paulo chama de o seu evangelho, o meu evangelho. Né? Paulo fala o meu evangelho. Aquilo que ele, crendo sobre Cristo, aquilo que ele aprendeu espiritualmente de Cristo, ele proclamava para as pessoas. E o que foi que ele proclamou? Que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para salvar a todo aquele que crê. Então ele relatou nascimento, vida santa, a morte, a ressurreição, o valor do sacrifício, do sangue de Cristo. E as pessoas creram e elas aceitaram, elas receberam a palavra que Paulo falava. Mas o problema não é que Paulo falava bonito. O problema é que Paulo falava com grande convicção, ele falava no poder do Espírito Santo. E não era uma palavra humana, mas era uma palavra espiritual. E Deus abençoou para que aquelas pessoas crescem. Todos nós, quando encontramos Cristo, nós o encontramos através da palavra de Cristo, a pregação. A pregação é provida pela palavra de Cristo, diz Paulo nos Romanos. Então foi assim que todos nós, como os tessalonicenses, também fizemos. A experiência deles foi a nossa experiência. E essa é a palavra do Evangelho. A centralidade dessa palavra está na pessoa de Cristo. Quando Pedro, na primeira ou segunda mensagem evangelística que ele fez em Atos dos Apóstolos, o registro de Atos 4:12, tem lá uma expressão de Pedro que fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo disse algo semelhante a isso aos tessalonicenses e eles creram. Nós ouvimos algo semelhante a isso em algum momento da nossa vida e cremos. Ouvir a palavra e recebê-la é o que nos torna cristãos. É o que deve nos conduzir para fazer parte da Igreja de Cristo. É o que nos torna cristão e é o que nos leva à Igreja de Cristo. Aí uma aplicação nesse momento. O que te fez vir para a igreja? O que te desafia, o que te atrai na igreja? Um espaço que você tenha para fazer alguma coisa que você goste? Você gosta do ambiente eclesiástico, do ambiente de igreja? Qualquer coisa. Eu conheci um moço que foi para a igreja porque ele viu na igreja uma moça que a igreja tinha o privilégio de ter entre seus membros, que além de bela, ela era virtuosa. E esse moção, viu e calculou logo: eu vou entrar para essa igreja porque eu vou tentar namorar essa moça. E ele foi para a igreja e fez tudo o que devia. Entrou, batizou, perguntou como é que faz assim, ele aprendeu e fez, ritualisticamente falando. Mas o detalhe é que a moça não teve interesse por ele. E logo, quando isso ficou claro e definitivo,
esse moço pulou fora. Aí ele foi procurado, questionado. Então, fulano, o que é que aconteceu? Qual foi o seu problema? Por que é que você não está mais na igreja? Você não está indo mais? O que houve? Ele contou. Eu fui para a igreja para namorar a fulana. Mas a fulana não me quis, então saí da igreja. Então, meus irmãos, a igreja sofre uns problemas, uns percalços esquisitos, estranhos, porque as pessoas algumas não são sinceras quando ouvem o evangelho. Elas só querem participar do ritual, fazer certo o ritual, demonstrar correto o ritual para obter a sua vantagem, aquilo que ela quer. Então, não sei o que aconteceu com esse moço, porque isso é do meu tempo de mocidade. Isso já vai lá uns 30 anos. Então, eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Eu acho que ainda me lembro o nome dele. Mas o fato é só para te perguntar. Você está na igreja? Por quê? A única resposta certa, não é a resposta certa. A única realidade, a única coisa que justifica você estar na igreja é se você recebeu a palavra de Cristo, se você aguardou no seu coração, se você se tornou um crente de fato, se você fez isso pela fé. Porque é fazer pela fé quando há uma crença firme e inabalável que nada nem ninguém pode mudar. Quando você se entrega de fato, quando é um ato definitivo, quando você faz isso por convicção. Paulo pregava pela palavra pelo poder do Espírito Santo, mas com convicção. É isso que chamava a atenção. Então você tem que aceitar por convicção, por uma convicção forte. Esta é a única razão, esta é a única justificativa correta, coerente para você estar na igreja. Qualquer outra razão não te faz um crente, não te faz um cristão. Não te salva. Você está no lugar certo, mas pela razão errada. Então, consulte se você aceitou a palavra de Cristo e a pessoa de Cristo pela fé, porque é isso, pela fé e aceitar a palavra dele, que te faz cristão. E o cristão é um salvo. Tá bom? Outra coisa que Paulo fala aqui, que eu quero chamar a atenção agora, caminhando para o segundo ponto, é: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quero pensar sobre isso. E tem um encadeamento no que eu acabei de falar. Por quê? Esse segundo ponto é: uma vez que nós recebemos a palavra do Evangelho corretamente, nos tornamos, ou deveríamos nos tornar, imitadores. Aí eu vou me fazer claro no decorrer da explicação. Todos que aceitaram Jesus Cristo, também pela fé receberam Cristo nos seus corações, precisam começar a ser imitadores. O que é imitação? Imitação é fazer igual ao outro, uma coisa que você não sabe. Por exemplo, uma criança, por que as crianças brasileiras falam português? Porque elas vão crescendo e começam a imitar os seus pais. Elas vão vendo e ouvindo. E quando elas desenvolvem a laringe, as crianças não têm laringe, elas não têm cordas vocais, por isso que elas não falam. Elas conseguem emitir um som daquele tipo lá. Quando a laringe amadurece, ela consegue articular palavras, ela consegue articular sons. E por que as crianças brasileiras falam português? Porque elas imitam seus pais, seus irmãos mais velhos, suas tias, seus avós. Por imitação é que uma criança normal consegue falar, aprende a falar uma determinada língua. No meio da família se aprende bons costumes, se aprende a conviver em família, em sociedade. A imitação é que nos faz ser humanos maduros e é por ela que nós vamos crescendo. Então é assim, e se os pais forem bons exemplos, serão imitados os seus bons exemplos e as crianças terão bons costumes, né? E serão boas pessoas. Então, na fé cristã, de igual maneira, nós chegamos na igreja e é habitual. A primeira vez que a gente entra numa igreja evangélica, se você é maduro, se você se converter um pouco mais maduro, ou então se você perceber uma pessoa entrando numa igreja pela primeira vez, quando ela vem nos visitar, o que ela faz? Ela fica olhando, prestando atenção ao comportamento dos crentes.
levanta na hora que os crentes levantam, senta na hora que os crentes sentam e se comporta semelhantemente. Imitação. Agora, quando uma pessoa então é tocada pela palavra do evangelho e começa a frequentar a igreja, ela vai naturalmente olhar para os que já estão na igreja, se perguntando: a pessoa que eu me tornei agora pode fazer o quê? Deve fazer o quê? Deve evitar o quê? E ela vai olhar para os crentes. Vai perguntar para o pastor. E o pastor vai responder. A primeira pergunta é: pastor, isso é pecado, aquilo é pecado, isso eu tenho que parar de fazer? É normal. Mas ela vai olhar para o comportamento dos crentes que estiverem mais acessíveis a ela. Aqueles que ela pode observar, aqueles que ela pode ver. Então veja a importância da imitação. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então, essa questão de ser imitador de outro ser humano, de outro irmão, é comum na palavra de Deus e é comum no meio dos apóstolos. Tito e Timóteo imitaram Paulo, foram ensinados por ele e imitaram Paulo. Mas Paulo também pedia que os crentes imitassem a ele. Ele disse: me imitem. Vocês querem saber o que fazer? Olhem para mim, façam como eu faço. Na primeira carta aos Coríntios, 2 vezes Paulo fala que é para os crentes imitarem ele ou que já estão imitando ele. Por exemplo, em 4,16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sem medo, sem falsas questões, me imitem. Em 11:1 de 1 Coríntios, Paulo faz a mesma exortação. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas o que eu quero enfatizar é: sede meus imitadores. Quando ele escreveu aos Filipenses 3,17, ele: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E aqui Paulo coloca um pouco mais extenso. Ele se coloca como grande exemplo, que ele era de fato, né? Ele não tinha falsos escrúpulos de dizer: eu não posso me colocar como exemplo. Ele sabia quem ele era e ele era experimentado nisso. Ele dizia: podem me imitar, mas ele diz: imitem também aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Meus irmãos, os novatos da igreja precisam de alguém para imitar, para aprender. Não quero dizer aqui, quando a gente fala assim: fulano é vaquinha de presépio, uma imitação mecânica, desnecessária, significando falta de personalidade. Não é isso que eu estou falando. O método do discipulado, o método do crescimento espiritual que se dá para os novos crentes é que os crentes mais maduros lhes sejam por exemplo, e por isso eles devem ser imitados pelos novatos. Os novatos imitam os mais velhos. Todo crente precisa, depois de ter recebido a palavra de Deus, se tornar um imitador dos melhores exemplos da igreja. Só que na prática a gente entende o seguinte: os novos crentes tendem a imitar os crentes mais fracos, os crentes mais velhos mais fracos. Por quê? Porque dá para ficar com alguns defeitos, né? Já que o irmão fulano, a irmã fulana está indo na igreja há um tempo e aí tem lá esses defeitinhos, essas características, isso assim, que a rigor talvez nem seja adequado para um cristão, mas se eles podem, eu também posso. E isso às vezes não é consciente, às vezes é de propósito, às vezes não. Ele imita, inconscientemente, ele só olha e vê: então pode? Então pode. Então veja o risco de nós sermos os modelos para que as pessoas nos imitem. Nós podemos estar ensinando coisas ruins, coisas erradas, coisas desagradáveis. Então, a igreja, para se perpetuar, para continuar sendo igreja praticante, não conhecedora, praticante da verdade, ela precisa de bons exemplos. Ela precisa de um Paulo na vida, né? Não tem mais Paulo, né? Nós não temos Paulo no nosso dia a dia,
para podermos olhar para ele, para podermos caminhar com ele uma semana, ver como ele faz habitualmente, como ele enfrenta os problemas, se ele xinga muito ou não, se ele reclama muito ou não, se ele é mal-humorado ou não, se ele é mais positivo ou mais alegre, ou mais isso ou mais aquilo, para a gente fazer igual. Nós não temos. O que é que nós temos? Nós temos os veteranos. Nós temos aqueles que já há um bom tempo creram e tiveram a quem imitar e se tornaram cristãos maduros e razoáveis. Estes agora precisam ser imitados pelos que chegam. Este é o processo. E isso, na verdade, é discipulado. A gente tende a compreender discipulado como ampliação de conhecimento, que fica só aqui. Discipulado não é aumentar conhecimento. Discipulado é fundamentar comportamento, formatar esse comportamento, prática da palavra de Deus. Então é preciso que ele veja alguém fazendo. É preciso que leia, certo? Mas é preciso ver uma outra pessoa fazendo. E uma vez que essa pessoa faça, ele tem um padrão, ele tem um modelo. Então, os que chegam precisam imitar. Os que já estão na igreja precisam verificar se suas vidas estão adequadas para serem imitadas. Nós não podemos dizer assim, olha, irmão fulano e irmã fulana é que são os modelos que você precisa imitar, tá bom? Os outros você desconsidera. Não tem como fazer isso na igreja. A observação do modelo é natural, é até pública, até a própria cidade onde a gente mora, os não crentes sabem como é que é o nosso modelo. Porque, especialmente lá onde a gente mora, o nosso vizinho escuta o ruído da nossa casa, sente os cheiros da nossa casa, percebe a nossa entrada e a nossa saída, então ele sabe quem nós somos. E o novo crente também, quando chega, ele vai olhar e vai observar, não tem jeito. Todos. Vai ver os melhores, os medianos e os piores. Nós não escapamos deste crivo. Provavelmente não vai falar, não vai reclamar, não vai dizer muita coisa, mas vai ver e vai compreender. Então nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos ser zelosos com esta questão. Ela é o processo importante. Então, o discipulador, né, o certo seria chamar de mestre, mas vamos chamar de discipulador. Cristo foi o discipulador mestre. Então, o discipulador vai ensinar conhecimento, mas vai ensinar com seu comportamento. Então, vai ensinar teoria e prática. Não tem jeito. É natural. É comum que aconteça. E nós não podemos dizer, né? Como eu já falei, só fulano é o modelo. Não. Todos são. Todos são observados, todos são vistos e todos vão mostrar quem são e vão contribuir para o crescimento, para a ampliação do comportamento cristão daquele que chegou novo na igreja. A igreja é uma corrente composta de argolas, né? Chamados elos. Todos os elos têm de ser fortes o suficiente, porque se algum elo tiver defeito, algum ponto fraco, no momento de tensão a corrente arrebenta. A corrente é tão forte quanto mais fraco de seus elos. A igreja é tão boa, tão forte, quanto o mais fraco de seus membros. Então, não sejamos nós o elo fraco da corrente, o crente fraco da igreja. Porque a igreja, na verdade, é isso. A força dela está aí, ou a fraqueza dela também está aí. Então, nós precisamos zelar por isso. O pastor pode supervisionar? Pode. O pastor pode tentar? Pode. Mas você supervisione sua própria vida. Cuide de sua vida para que esteja em ordem sua vida, para que quando alguém novo na igreja ou alguém de fora da igreja observar você, e ele não vai escolher, falar, eu quero observar fulano. Não, ele vai ver porque alguma coisa vai acontecer na frente dele. Onde você estiver, você vai ser o cristão que você é.
E isso vai fazer ele perceber você. Então não seja você um mau exemplo. Porque a igreja precisa se perpetuar praticando a verdade. E a prática é ensinada desse jeito. Não é pela teoria, mas pela prática. Então, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas de bom caráter. Caráter cristão. Nós precisamos ser pessoas de boas práticas. Práticas determinadas pela palavra de Deus. Nós precisamos ser estes exemplos. Ser bons exemplos. Notados nós seremos sempre. Observados nós seremos sempre. Mas precisa que, quando formos observados, que essa observação resulte numa avaliação positiva, numa aprovação. Tá certo? A igreja depende deste modelo. Agora, há uma questão que a gente precisa verificar aqui. Onde está o padrão para o modelo do veterano, sendo modelo para o mais novo, e o modelo para o mais jovem também? O padrão é a pessoa de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores e do Senhor. O Senhor nós não o temos andando em nosso meio. Paulo também já foi. Mas temos aqueles que aprenderam com eles e trouxeram até nós o comportamento. Mas existe, assim, uma maneira da gente checar se a coisa está em ordem, se está certa? Sim, existe. Qual? A palavra. A palavra que nós recebemos também é a mesma que nós devemos continuar crendo. A palavra que nós recebemos nos remete a continuar lendo as Escrituras e ler toda a Escritura para compreendê-la. Lembram-se da cidade de Bereia, onde havia uma sinagoga, e os bereanos, ouvindo a palavra que Paulo explicava, não aceitaram de pronto, mas fizeram o quê? Foram ler. Passaram, dia e noite, lendo, procurando, para fundamentar, para saber se as maluquices, se as esquisitices que aquele apóstolo falava, combinava com a palavra de Deus. Combinou, disse, então, não é esquisitice, não é maluquice? E esse cara não é um esquisito. Esse Paulo, é um homem de Deus, que veio trazer a palavra de Deus para nós. Veio atualizar para nós o que está acontecendo, o que Deus está fazendo na terra, quando ele pregou a palavra aos bereanos. Então nós também precisamos olhar para os padrões. É certo, é preciso olhar para os padrões, mas nós precisamos consultar a palavra para verificar se o padrão está fazendo certo. Se o nosso irmão modelo está fazendo certo. Mas o nosso irmão modelo, o veterano, só vai estar fazendo certo se ele próprio também, por sua vez, estiver perseverando na palavra de Cristo. Se ele estiver continuamente consultando esta palavra, verificando se aquilo que ele pensa, sente, crê e faz está de acordo com a palavra. Então, na palavra é o definitivo. A palavra é o diapasão, é o padrão, é o tom certo. Mas num primeiro momento, quando alguém chega na igreja, ela vai imitar. Simples e puramente imitar. Depois ela vai aprender a palavra e com a palavra ela vai fazer um refinamento, né? Vai refinar este comportamento, vai fazer uma sintonia fina, bem perfeita. Mas aquele que foi modelo para ele só vai poder dar um primeiro ensino prático por imitação se ele próprio, por sua vez, for alguém que esteja colocando a palavra de Deus em cada comportamento. Então, resta, em última análise, ou na instância principal, né, a maior importância na palavra de Deus. Por isso nós falamos o tempo todo da palavra de Deus, nós ensinamos o tempo todo a palavra de Deus, porque ela é importante para os veteranos e para os neófitos, para os experimentados e para os sem experiência. Então, é isso que Paulo está falando para os Tessalonicenses. Ele diz para eles assim: vocês ouviram a palavra que eu preguei para vocês eu fui pregado e foi uma pregação no meio de tribulação. Por quê? Porque os judeus que já moravam em Tessalônica ficaram com ciúmes, ficaram com inveja de Paulo e fizeram uma perseguição muito severa, né? Fizeram uma tramóia lá, pegaram umas pessoas de má reputação
e fizeram essas pessoas acusarem Paulo de muitas coisas lá, e o problema ficou feio para Paulo. Foi uma tribulação tremenda. Mas ainda assim, houve quem cresce, né? Paulo pregou, eles creram e eles perseveraram. Eles se tornaram, a igreja de Tessalônica se tornou modelo para aquela região, para a província onde eles estavam. E eles eram elogiados. As outras igrejas falavam: olha, a igreja de Tessalônica é espetacular. Depois que você pregou para eles, Paulo, eles se tornaram cristãos de primeiríssima qualidade. Meus irmãos, isso deve acontecer conosco. Seria muito bom que em algum momento de nossa vida alguém pudesse olhar para nós e dizer: este é um grande cristão. Este é um grande exemplo a ser seguido. Seria ótimo se isso pudesse acontecer a nosso próprio respeito. Eu posso dizer, particularmente, que quando fui para a igreja, quando cheguei na igreja, cheguei por curiosidade. Fui por curiosidade. Cheguei, olhei, achei interessante aquele movimento todo, aquele conhecimento que havia, que acontecia, e eu não conhecia nada daquilo. Aliás, antes eu tinha um grande preconceito contra crente, né? Como bom brasileiro, a gente tinha muito preconceito contra crente, isso eu estou falando há 40 anos atrás. E aí eu